Fala rapaziada, vamos para um conteúdo bem rapidinho aqui sobre o Jalen Green e essa sequência abissal que ele tá tendo nos últimos 5 jogos, médias de 29 pontos por jogo, 29 uns quebradinhos, mas o mais impressionante é que ele vem fazendo isso depois de ter uma sequência de 5 jogos, antes desses 5 agora, ele vinha numa sequência de 5 jogos com 13 pontos por jogo. Então tá realmente, deu um salto muito grande nessa sequência aqui, depois de vir de um momento bem ruim na temporada, que inclusive estava gerou, né? Bastantes questões aí no Twitter, tanto aqui como na gringa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em algumas jogadas nesses últimos 5 jogos dele, alguns conceitos que eu gostei. E a primeira coisa é o próprio Jalen Green aprendendo a usar melhor o seu atleticismo, né? Usando o seu atleticismo a seu favor e trocando de direção de forma muito mais efetiva e de forma que favoreça o seu jogo e não facilite a vida dos adversários, porque isso é algo que o Green vinha fazendo bastante, né, nessas sequências ruins dele, de muitas vezes, por exemplo, atacar simplesmente, deixa eu conseguir aqui, mas atacar, por exemplo, laterais como essa, né, que não é uma jogada tão efetiva. Isso é algo que vinha sendo mais comum para ele. Então aqui, por exemplo, ele já faz uma leitura muito melhor de ler o homem da ajuda, né? Que é o Max Christie aqui. Então aí de sobe para cobrir o pick and roll. O Max Christie ocupa o lugar da ajuda e ele vai atacar pelo contrapé do AD. Vai partir para a meia zona, para a meia quadra. Então no momento que ele pisa aqui, ele vai partir para infiltração, né? Mas se não fosse o caso, ele teria uma linha muito boa de passe nessa, nessa ação aqui com Ken Whitmore. E também no mundo onde o Amen Thompson deveria estar no corner, né? Seria um mundo mais ideal aqui pro Green fazer uma leitura, porque aqui ele ocupa dois marcadores, então ele ocupa o Christie e o Anthony Davis. O Ken Whitmore deveria estar mais aqui e o Amen Thompson devia estar no corner, né? Que aí geraria basicamente um 2 contra um aqui pro D'Angelo Russell. Eu teria que defender tanto corner quanto a wing. E se o Hashimura, por exemplo, rotacionasse, ainda teria um jogador aqui no topo do perímetro. Então também, como o Houston Rockets ainda não oferece, né, a melhor condição para o Jalen Green, mas bem importante ver ele fazendo esse tipo de leitura e sendo capaz de ler a ajuda, mudar sua direção. Mesma coisa nessa jogada aqui, atacando a fragilidade do pivô, né? Porque se o pivô tá subindo, automaticamente a vantagem é de quem tá. A vantagem é do ball handler e ele tem que tirar proveito disso. Então aqui são duas coberturas similares, né? Não deixam de ser coberturas em drop. Essa jogada aqui do Nick Richards, mas a do Nick Richards uma drop bem mais alta, enquanto essa sequência aqui do Aiton, ó, uma drop bem mais recuada, uma deep drop, né, que a gente chama, mas ele fazendo aqui muito bem essa jogada aqui, a leitura do adversário, né, que se posiciona, se antecipa, na verdade, a screen aqui do Landale, e ele vai trocar a direção, partir para esse meio da quadra e depois atacar essa zona aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar para ficar bonitinho. Aqui, pô, ficou em cima do Eiton. Mas vocês entenderam, né? Essa zona da quadra aqui, que é a zona fraca, né? Então nenhuma ajuda teria como vir dessa zona aqui da quadra. E também, mais uma leitura bem interessante que ele fez como pontuador. Eu acho que é algo que tem que ser bem mais frequente na vida do Jalen Green. Um conceito agora do Houston Rockets é o uso de screens entre dois armadores, né? Então o Fred VanVleet sendo fundamental nesse tipo de jogada, porque o VanVleet é impressionantemente
bom, cara, fazendo o screen. Né? Mesmo sendo muito baixinho, ele tem um corpo parrudo e ele é muito inteligente. Ele sabe usar as mãos, sabe posicionar o corpo dele, sabe criar espaço pro Jalen Green e, e faz uma screen, olha, digo que faz melhor que muito pivô por aí. Né? Mas esse tipo de conceito é legal porque traz uma dinâmica diferente, né? Então o Green, por exemplo, nessa jogada aqui, a screen do Van Vliet vai servir como uma troca, né? Mas você vai falar, pô, não gerou muito espaço, né? O Green ainda tem que atacar no mano a mano, mas ele tem que atacar no mano a mano aqui quanto o Bryce McGowan, se eu não me engano, ou acredito que seja o Nick Smith, mas traz algo diferente pro Jalen Green, né? Muitas vezes é muito mais vantajoso para ele atacar o Nick Smith, perdão, que é um rookie, que é um cara ainda bem magro, né, que não tem experiência de NBA, do que daqui a pouco ele fazer a screen com o Shengun e ter que trocar a marcação com o Nick Richards, por exemplo, que é um pivô mais móvel. Então, essa interação entre dois guards traz essa dinâmica diferente de muitas vezes botar um defensor mais frágil para defender o Green. Em matchups guards contra guards, né? O Green é mais um wing, então wing contra wing, fugir um pouco às vezes de atacar pivô toda hora. Então é uma dinâmica bem legal. E que também, claro, adiciona um jogador que sabe, um dos melhores jogadores tomando decisões da NBA, que é o Fred VanVleet. É um cara muito inteligente. Então, no momento que você, por exemplo, larga a bola na mão dele num handoff como esse, cara, ele tem a opção de negar o handoff, de partir para meia quadra, de se reposicionar para o perímetro e chamar uma screen com Shengun aqui. Então, assim, é um cara que pode, que oferece muitas opções, né? Ele é muito bom tomando decisões, pode arremessar, chuta na média distância, tem o floater. Então, um cara experiente também. Então, você, muitas vezes, botar o Van Vliet pra junto do Green faz com que a tomada de decisão seja muito mais vantajosa, né? Então, aqui é uma ação também que acontece a troca defensiva. E a bola de 3 pro Green. E também, claro, a questão do arremesso, né? Você ter o Van Vliet, você tem a possibilidade do pequeno pop, né? De rolar para o perímetro e se reposicionar para uma bola de 3, que é algo que hoje o Shengun não oferece. O único cara, né, que faz isso com um pouco mais de constância é o Jabari Smith, mas também não é muita praia dele, né, ser um screener. Então você bota o Van Vliet aqui, ó, o Green aqui, ele acaba atacando de forma bem veloz, mas ele teria uma linha, se ele controla, né, um pouco mais o ritmo, ele ainda teria uma linha de passe aqui para o Van Vliet, com o Nick Smith bem atrasado no closeout. Então, se o Van Vliet não chuta um catch and shoot, ainda poderia atacar o Nick Smith aqui pelo contrapé. E assim, são ações simples, mas que são bem intuitivas, bem bacanas, trazem uma dinâmica diferente tanto para o Houston Rockets como para o Jalen Green de forma geral. Essa sequência de jogadas aqui quanto o Tyron Prince achei muito legal. Então aqui essa primeira aos 11 minutos do primeiro quarto, que é a famosa transição, né? O ataque rápido que a gente chama, o early offense. Então ele vai ler que a ajuda não tem como chegar, então é um contra um bem claro ali. Vai atacar o Prince, absorver o contrato e fazer a bandeja. Já aqui nessa segunda jogada, aos 7 minutos do primeiro quarto, então jogadas bem próximas, né? 4 minutos ali de diferença só. Mesma coisa, early offense em transição. E aqui ele vai fazer uma leitura muito interessante, que ele vai ler o trabalho de pés do Tyron Prince. Ele vai ver que o Tyron Prince dá um passinho para trás em relação à última defesa dele, ao último lance, né? Então o Tyron Prince vai dar esse passinho para trás para justamente inibir ou, né, ficar mais fácil dele controlar uma infiltração. O Green vai fazer essa leitura e vai acionar ali um pull-up bem na cara do Prince. Então, de novo, leitura simples, mas que falta muito pro Green ainda, né? Falta fazer isso com alguma constância. Outro ponto que eu queria mostrar aqui é como nesses últimos jogos a química com o Shengun parece estar bem melhor.
de forma geral, né? Ele teve até algumas cestas cortando para cesta pelas costas ali da defesa, com assistência no Shingo, né? Através de handoff ali, de mão a mão, usando da ameaça e do playmaking do Shingo. Mas eu falo como scorer mesmo. Então, o timing é algo muito importante. Porque o Shingo é um cara que vai ocupar muito garrafão, não tem o que fazer, é a natureza dele. Então o Shingo vai pisar muito no garrafão e ambos, tanto o Shingo quanto o Green, vão ter que se adaptar a isso. Né? Algo que pode ser muito. Que pode amenizar, né, esse problema é o time. Então aqui a gente vê o Shingo com as mãozinhas levantadas, né, porque ele acabou de abrir pro, para receber aqui um handoff ou fazer uma screen, né, que seria a falsa intenção. Nisso o Valanciunas vai dar um passinho pro lado, né, então a gente vê a perna esquerda dele dando um passinho pro lado e nesse momento o Green está explodindo. Então o Green está vindo por essa linha de infiltração. O Green vai bater o primeiro marcador dele, que é o McCollum, e o Valanciunas vai estar atrasado na ajuda, justamente por esse passinho aqui pro lado esquerdo. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Porra. Ó, percebem o passinho do Valanciunas? É um passo, cara, é uma fração de segundos. Ó, no momento que ele termina o passo, ele dá o passo para a esquerda, o Green já tá explodindo. E aí já não tem como voltar para defender um cara tão rápido como o Jalen Green. Então, essa química com o Shingo parece bem melhor. Aqui também o Shingo ataque pelo topo do garrafão e o Shingo desocupando a área restrita, né? Abrindo mais no mid-range, ficando até elegível ali para receber um passe para média distância ou até um driving dish aqui do Jalen Green. De qualquer forma, ajudando o Green a achar esses espaços. Mesma coisa aqui nesse lance do contra o Austin Reeves aqui contra o Lakers. Então, ó, de novo, é bem, prestem atenção só no Jalen Green e no Shengun, prestem atenção só nesse lado da quadra aqui. Quando o Shengun dá o passinho pro lado para abrir, né, fazer a menção que vai receber o passe, o Green explode e aí o Hachimura já não consegue oferecer ajuda e no mano a mano o Green consegue criar separação. E por último essa jogada aqui que esse tipo de jogada aqui eu acredito que seja cobrar demais já do Jalen Green. Mas que também seria muito positivo para o jogo dele ter um pouquinho mais dessa paciência aqui, ó. Ler melhor um pouco a defesa, trabalhar de forma mais devagar, trabalhar através das tomadas de decisões da defesa, né? Fazer a defesa tomar as decisões e a partir disso você mudar seu jogo. Então, mesma coisa, a gente vai ver o screen alta com o Shengun. Ele não consegue a primeira leitura, né? Que seria a parede do Shengun e a passagem aqui para esse lado aqui da quadra para atacar o Aiton de novo na drop. O Jeremy Grant vai negar essa ação, se antecipando. Só que também a linha de infiltração aqui para ele não está muito clara, né? Tem o Orphan Simmons aqui, então não seria tão interessante. E aí ele vai tomar uma decisão muito melhor do que ele provavelmente tomaria. Ele vai dar um passinho para frente, vai fazer o Jeremy Grant voltar para a posição dele. E aí de novo vai trabalhar no mão a mão. O Grant vai passar por trás da screen e ele vai chutar a bola de 3 pontos. O Green numa noite ruim dele, ou sim, de uma forma mais regular, muitas vezes o que ele faria é atacar, né? Atacar essa linha de filtração que Portland ofereceu para ele, talvez arremessando um pull-up daqui, mas isso é justamente o que a defesa quer, né? É justamente o que é essa antecipação do Grant e essa drop recuada do Aiton é justamente isso que eles queriam, que o Green atacasse essa linha, ou que arremessasse uma média distância mais longa. Então, acho que é uma jogada, como eu disse, um pouco complicada de se cobrar, porque é de fato uma leitura mais difícil de se fazer e uma leitura que o Green nunca teve, né? Desde a G-League, esse tipo de leitura, de entender a defesa, de ler a defesa, de ter counters, né, para as respostas defensivas, foi algo que ele nunca teve, assim, de forma muito apurada. Então é algo que vai levar mais tempo mesmo para se desenvolver, se ele desenvolver. Mas ver ele fazendo isso aqui é bem legal. E é um dos motivos que ele tá tendo uma sequência de 30 pontos, entende?
A gente vê, são leituras mais simples, cara, mas que numa noite ruim, como eu disse, ele provavelmente chutaria um mid-range aqui, né? E fazendo essa leitura aqui, ao invés de um mid-range longo, talvez contestado pelo Grant, ele tem uma bola de 3, ok? Relativamente longa, mas entre chutar um mid-range longo e uma bola de 3 longa, totalmente livre, como ele arremessou aqui, a bola de 3 é um arremesso muito melhor, muito mais efetivo, que tem muito mais chances de cair. E, e é por isso que ele está fazendo 30 pontos por jogo, depois de uma sequência de 13 pontos por jogo, né? São esses tipos de leitura que, como eu disse, são simples, mas que o Green de fato nunca teve, né? E, e a gente vê como um drible pro lado, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, um passe extra, uma mudança de direção pode impactar demais, cara, no jogo do Green, porque ele é esse tipo de jogador, né? Esse arquétipo dele é um pouco complicado, pode ser um pouco cruel, pode ser um pouco injusto às vezes. Então, um lance, um drible, um passe, um pouquinho mais de paciência fazem muita diferença no jogo desse tipo de atleta no geral. Não falo só do Green, mas nesse arquétipo dele no geral, né? Desse guarda atlético, mais explosivo, mas que não tem um arremesso tão afiado, que não toma as melhores decisões, que ainda tem um pouquinho de dificuldade de ler a defesa. Ter um pouquinho mais de paciência, fazer um passe a mais, mudar um pouco de direção, ler a melhor defesa, podem ser um fator diferencial entre uma sequência de 13 pontos e uma sequência de 30 pontos por jogo numa eficiência altíssima. Certo, rapaziada? Conteúdo bem simples aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tamo junto.